Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias em Debate. Hoje o tema que nós vamos discutir, vamos falar aqui a respeito da recuperação judicial. Muitas empresas estão em crise e nós vamos saber aí se a recuperação judicial pode ser uma saída em tempos de pandemia. Hoje eu recebo aqui para debater esse assunto dois advogados, o doutor Vitor Fernandes Serri de Souza, que é especialista em processo civil, e o doutor Cláudio Pedro de Souza Serpe, que é advogado e especialista em recuperação judicial. Primeiramente, eu quero dar uma saudação a vocês dois, agradecer a participação no nosso debate. Primeiro, doutor Vitor, muito obrigado aí pela sua participação, viu? Prazer é meu, Guga, conversar com vocês da TV Alesp novamente, no Ideias e Debate, junto aí com o Dr. Cláudio. Prazer. Dr. Cláudio, suas considerações iniciais. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço o convite e mais uma vez aqui na TV Alesp e cumprimento o colega Vitor, né? Agora, Dr. Cláudio, Dr. Vitor, vamos entrar aí numa introdução, num preâmbulo antes do nosso assunto principal. Como vocês veem aí, pelo que vocês analisam do dia a dia, a situação das empresas em geral? Empresa, a gente pode falar de uma pequena empresa, um pequeno comércio, até as grandes empresas, né, durante esta pandemia, contando aí várias tentativas dos governos de darem algum incentivo. Por outro lado, a gente vê que os empresários não estão contentes com a situação. Eu gostaria, primeiramente, da sua opinião, doutor Vitor. Pois é, Guga, a gente percebe que a pandemia causou um efeito dominó devastador para, inevitavelmente, todos os segmentos. Isso acabou fazendo emergir um número muito maior do que o que já era frequente por conta de outras crises econômicas, das quais o país ainda se recuperava, de pleitos de recuperação judicial e de falência. A gente percebeu um aumento exponencial aí desde abril dos pleitos extrajudiciais e judiciais, e é um número que vem cada vez se demonstrando maior. No último mês a gente viu aí mais um aumento de 70% dos pleitos de recuperação judicial, o que é mesmo um efeito, uma consequência de toda a situação econômica e comercial, mercadológica, causadas pelo efeito de abstenção social que o Covid gerou. Então é inevitável que isso impacte desde o pequeno comerciante até as grandes empresas, que também absorvem o reflexo disso nos seus negócios. Então, o Instituto da Recuperação Judicial vem aí se demonstrando como uma possibilidade, até porque é uma lei que carrega essa função social de reequilíbrio econômico, gerando essa possibilidade de resguardo, de recondução à isonomia às empresas, mais do que nunca um mecanismo que pode ser usado e que deve ser conclamado nesse sentido, e também faz emergir aí revisões legais dentro de projetos de lei, que eu imagino que a gente vai tratar na sequência, para tentar contemporizar essa situação à realidade atual. E doutor Cláudio, qual que é a sua opinião sobre esse tema? A gente vê realmente, né, uma grande preocupação aí na retomada das empresas, a gente vê muitas perdas. Qual que é o seu raio-x, o seu diagnóstico aí da atual situação, doutor? Sim, o Dr. Vitor falou bem. A crise da saúde atingiu fortemente todos os mercados, todos os segmentos, né? Então, invariavelmente, todos estão prejudicados. E especialmente as empresas pequenas, né, que são o maior número de empresas no Brasil. Essas estão muito afetadas e talvez nem com recuperação judicial para essas empresas pequenas pode ser a fórmula, né, para ser reestruturação. Mas acredito que a pandemia aí vai passar, mas o fato é que
as empresas que têm condições de operar, que têm a viabilidade econômica, a saída da recuperação judicial é uma boa alternativa, né? E como bem disse aí o doutor Vitor, haverá necessidade de mudanças legislativas, porque a lei atual, a 11.101, já não está atendendo mais todas as, digamos assim, as inovações de mercado e assim por diante, né? Mas a crise é grande, é forte e o número de falências decretadas vem aumentando e o número de pedidos de recuperação vem aumentando. Gradativamente, esse mês de julho aumentou muito. Legal, doutor. Esse é o início do nosso debate, programa Ideias e Debates, aqui na Rede Alesp, sempre debatendo o assunto de interesse da população e também, lógico, do Legislativo Paulista. Agora, eu vou entrar no tema, né, e eu gostaria da explicação de vocês da forma mais didática possível, o que consiste recuperação judicial. Eu começo com o doutor Cláudio. Por favor, doutor. A recuperação judicial está prevista aí na Lei 11.101, 2005, e é um direito que a empresa devedora tem em requerer quando se encontra em crise econômico-financeira. Ela visa, fundamentalmente, preservar a empresa ativa, para evitar a sua falência. E, desta forma, apresenta-se um plano de recuperação judicial para que torne viável o seu retorno à economia, né? Gerando empregos, pagando tributos e pagando, obviamente, seus credores. Legal. Doutor Vitor, mais a acrescentar? Importante aí alguma informação a mais para o nosso telespectador? O Dr. Cláudio bem sintetizou o que é esse instituto e anteriormente ainda ponderou muito bem que certamente nesse momento atual as empresas de menor porte devem sim encontrar uma dificuldade maior, inclusive para pleitear uma recuperação judicial. Isso porque o impacto muitas vezes é irreversível. Um comércio de pequeno porte ficar fechado por poucos dias e logo não gerar receita alguma pode significar uma absoluta impossibilidade de reversão, ainda que o Instituto da Recuperação Judicial esteja na iminência de ser revisto. Como o Dr. Cláudio bem pontuou, essa lei tem pouco mais de 15 anos, né? Então é inevitável que isso também traga aí algum retardo ou alguma não sintonia com o momento atual. Mas ainda assim, o pequeno comerciante vai encontrar maiores dificuldades através desse instituto, que o Dr. Cláudio bem conceituou aí em teoria o que é e a que se presta para poder reverter essa situação devastadora atual. Interessante. Agora é importante. Pois não, deve. Então, o projeto de lei 1397, que está no Senado para aprovação, ele prevê uma mudança, ainda que transitória, para a recuperação judicial para pequenas empresas, e é aquele formato de recuperação especial, que é um procedimento mais simples. Isso é uma inovação interessante e eu acredito que poderia ser uma inovação para ficar, porque passa um plano de recuperação para pagamento em 36 parcelas para 60 parcelas, né? E podendo, então, colocar no propósito de pagamento deságios, exclusão de juros, etc., como na recuperação normal. Para o pequeno empresário, isso é fundamental, porque viabiliza, né, a recuperação judicial. Interessante. Agora é importante a gente explicar para o nosso telespectador qual que é a diferença entre recuperação judicial e falência. Começo com o senhor Dr. Vitor. Essas alterações que o Dr. Cláudio pontuou são interessantes pelo seguinte:
elas aparentemente ou teoricamente, pelo projeto de lei, teriam vigência tão somente até o final do ano, justamente para trazer à realidade esse momento atual. Mas algumas delas devem ou deveriam ser revistas no sentido de se consumarem a longo prazo e serem efetivamente absorvidas pela lei. Porque a verdade é que o mercado mudou, a estrutura mercadológica é diferente de 15 anos para cá. O que fomentou muito o pequeno comércio, o pequeno negócio, e esse pequeno negócio precisa mesmo de uma estrutura diferenciada, que não só a tão engessada e a tão positivada na lei mais antiga. Dentro desse contexto, entrando na pergunta que você fez, me parece que a tendência do Instituto de Recuperação Judicial, e essa é a grande diferença do Instituto da Falência, é possibilitar um reerguimento, uma reestruturação. A falência, efetivamente, é a irreversibilidade da recuperação, ou seja, é quando não é mais possível economicamente, não é mais possível honrar com os seus credores, de modo a voltar a operar. Então, o Instituto da Falência, efetivamente, é a consequência irreversível de um processo de recuperação judicial mal sucedido. E aí a gente também pode examinar aí atos, como se bem coloca na doutrina, do que são atos de bancarrota, né? Então, a gente percebe também alguma parcela do mercado, de modo oportunista, também se aproveitando dessa circunstância do Covid para, de repente, tentar dar golpes no mercado. E aí, praticar atos de modo a blindar o seu patrimônio enquanto pessoa física, para, através da pessoa jurídica, deixar de honrar ou passar a inadimplir com frequência, provocando, então, um ato de falência fraudulento, criminoso. E é isso que a lei também procura coibir, inibir, e nesse ponto a lei também deve ser revista, de modo a criar mais mecanismos que obstem esse tipo de ato fraudulento. Interessante. Agora vamos chegar num ponto, né, que é principal. Quais as vantagens da recuperação judicial para o empresário? Sim, as vantagens eu posso dizer algumas, né? Na verdade, eu começo com o Dr. Cláudio. Bom, então, só para esclarecer um ponto interessante da diferença básica da recuperação judicial e da falência, é que a falência ela encerra legalmente, formalmente, uma empresa que está já não está mais em crise, já é uma situação de insolvência irreversível, né? Enquanto por conta de que não consegue mais honrar seus compromissos. E a falência também às vezes, a grande solução para aplacar os males dos problemas de insolvência, porque no processo de falência se concentra todos o passivo no mesmo processo, não há mais diferença nenhuma. A sua pergunta era em razão da... Desculpa, eu não Quais as vantagens, né, que o pequeno empresário, né? que o empresário em geral, ele pode obter com a recuperação judicial? E aí eu entro no outro ponto também, para um complemento na pergunta. Eu acho que a recuperação judicial é um negócio que ninguém quer fazer. É isso mesmo, na verdade? O pessoal tem medo disso? Olha, vamos dizer o seguinte, que às vezes a insolvência já é tão avassaladora que a recuperação judicial não vai salvar uma empresa que está combalida de tal forma que não consiga mais honrar com mais nada e nem demonstrar a viabilidade econômica. Então, é necessário que sempre para a recuperação judicial é que se demonstre ter viabilidade econômica, que se trata de um bom negócio. Ainda que com os procedimentos de reestruturação vai se tornar um bom negócio. É uma situação que tem que convencer os credores que se trata de um bom negócio. Bom, as vantagens são, né, em primeiro lugar,
há uma suspensão das execuções de pedidos de falência pelo prazo de 180 dias. Na recuperação judicial, já evita-se a falência, né? O devedor apresenta a seu critério um plano de recuperação que deverá conter a demonstração da viabilidade econômica, o modo e a forma como se vai se reestruturar e a proposta de pagamento. E a proposta de pagamento deve conter mecanismos em que possa cumprir. Então, ele vai pedir na proposta de pagamento exclusão de juros, diferenciação de prazos, enfim, alongamento também dos prazos, para poder ter viabilidade de pagar. Fora disso, perder tempo, né? Então, porque os credores também vão apreciar o plano de recuperação para aprovar ou não, né? Então, as vantagens são muitas, em razão de que se faz uma blindagem inicial, né? E depois a empresa devedora tem que demonstrar que tem essa viabilidade. Legal. Doutor Vitor, algum apontamento a mais? O Instituto propõe exatamente essa ideia que o Dr. Cláudio bem colocou, de ser colaborativo com os credores, né? Então, a recuperação judicial te reabilita mercadologicamente e cria de novo, ou reata, ou busca reatar esse vínculo de confiabilidade com os seus credores. Através dos prazos processuais e de toda a tramitação formal que um processo de recuperação judicial requer, ele, ao mesmo tempo, é colaborativo com os credores no sentido de negociar, diferentemente do que é um processo de falência, que é muito mais impositivo e coloca termo naquela operação. Mas, como o Dr. Cláudio bem colocou aí, é condição sine qua non que se fique demonstrado que é possível a recuperação através da saúde financeira daquela empresa e através também da anuência com os seus credores. Na verdade... Agora você tocou num ponto interessante. Pois não. Na verdade, a recuperação judicial é um grande acordo coletivo, né? Onde se vai negociar a dívida com os seus credores, sob a supervisão do judiciário, fiscalização, etc., do Ministério Público. Então, agora, um processo... Se o credor ele não aceita, não existe recuperação judicial, é isso? Não necessariamente, porque dependendo do que for votado em assembleia, existe um quórum, né, para que o juiz homologue ou não o plano. E o voto de credor sem justificativa, que é um voto contra, né, sem justificativa, o juiz pode homologar o plano de recuperação do mesmo jeito. Interessante, Exato. doutor. Agora, o doutor Vitor, o senhor conclua também essa linha, mas eu já quero começar com outro tema e com outra pergunta. O que é necessário para uma recuperação judicial? É necessário se pedir a falência antes? Como é que funciona isso em termos de prazo, né? É necessário que se dê um prazo? Vamos começar com o senhor, doutor Vitor. Perfeito. Não, na verdade, a falência ela é o ato póstumo, né? Ou seja, é a consequência caso o plano de recuperação tenha falhado. O que se precisa é da aprovação de um determinado índice de credores, como o Dr. Cláudio acabou de contextualizar, e uma das alterações que esse projeto de lei no Senado propõe é justamente diminuir o quórum necessário para aprovação do plano de recuperação. Então, o que se precisa é um plano de recuperação que demonstre que é possível satisfazer aquelas dívidas ou aquelas inadimplências e que exista um aceite por parte dos credores com aquelas condições. E, a partir disso, os credores vão se habilitar no processo e os pagamentos vão sendo feitos para que a empresa siga operando e siga honrando parcialmente, com as suas dívidas renegociadas, etc., com sua atividade.
diferentemente do que é o Instituto da Falência, que põe termo à atividade daquela determinada empresa. Agora seria interessante, né, ver a opinião, por exemplo, do Dr. Cláudio, mas jogando desse lado também, que é importante a gente abordar até de forma didática para o telespectador. Essa questão do prazo, ainda não entendi muito de forma didática. Pode ser de imediato a falência, ou é obrigatório um prazo? Doutor Não, Cláudio. são duas coisas diferentes. Uma é a falência, outra é a recuperação judicial. A falência pode ser pedida por qualquer credor, pelo próprio devedor ou a convolução da recuperação em falência, quando na recuperação judicial não são atendidas as disposições legais, etc, etc. Então, a falência é um procedimento e a recuperação judicial é outro procedimento. O momento de pedir a recuperação judicial é do próprio empresário. Ele vai sentir e vai verificar pelas suas contas, enfim, como está operando, se há um momento de pedir a recuperação ou não. Dificilmente as empresas que ainda não estão insolventes pedem a recuperação, né? Normalmente já é quando já está em estado avançado de insolvência que pedem a recuperação. Mas nada obsta que uma empresa que percebe que vai ficar insolvente possa pedir a recuperação judicial. Interessante. Agora, qual que é o procedimento, Um prazo né? muito Deve... Pois não. Perdão, dentro dessa questão de Pois prazo não. que você colocou, até o Dr. Cláudio já apontou isso, mas vale retrazer, né, que um dos grandes benefícios processuais que a recuperação judicial traz com relação a essa cronologia é a suspensão de por quase um semestre das execuções já em curso, ou seja, a empresa que está sendo cobrada por via judicial, executada, tendo seu patrimônio constrito, etc., ela vai ter essas ações sobrestadas, suspensas, até que, justamente para a recuperação judicial poder se consolidar e se consumar. Isso é um benefício imenso, porque essas execuções podem efetivamente acabar com todo o patrimônio daquela empresa e inviabilizar a sua continuidade, causando prejuízos diversos mercadológicos, obstando a de fazer negócios, enquanto a recuperação judicial ela vem, sobretudo, conotar boa-fé daquela empresa, conotar que a empresa tem efetivamente intuito de recompor-se, que ela foi, de repente, acometida por uma questão sazonal, econômica, mas que tem ali permeado no seu intento a ideia de retomar e está fazendo o possível para isso. Interessante. Agora, qual que é o procedimento, né, que deve ser adotado na hora de pedir a falência? Quais os cuidados? Porque é o que eu repeti na outra questão. Eu acho que isso causa, né, o empresário, o comerciante, ele já não passa por um bom momento, né? Então, se ele não tem uma boa orientação nesse momento, acaba não tendo uma boa condução em todo o processo. Eu começo com o Dr. Cláudio. Sim, a orientação é fundamental, né? Que o empresário tenha bons contadores, bons advogados, bons administradores, para se valer do processo de recuperação judicial. Isso aqui nós estamos falando sempre, como pontuou aí o doutor Vitor, na boa-fé do empresário. Né? Então, os de má-fé têm que ser severamente punidos, evidentemente. Né? Legal. E, doutor Vitor, alguma coisa a acrescentar nesse assunto? Não, eu acho que qualquer atitude intempestiva, extemporânea ou precipitada do empresariado, quando atinente a uma situação dessa, ela vai efetivamente causar mais prejuízos ainda do que a situação econômica que ele está atravessando já causa. Então, é fundamental uma boa equipe, uma boa instrução, uma boa orientação com seus advogados, contadores, enfim, buscar aí auxílio e também abrir um canal de negociação prévio
com os seus credores, até para atestar essa boa-fé antes de submeter isso à apreciação do judiciário, justamente para que consiga também a aprovação do quórum mínimo para efetivamente consumar essa recuperação. Interessante. Agora é legal a gente entrar num tema e eu gostaria, né, da opinião de vocês. O que a gente pode evoluir em políticas públicas, tanto estaduais, a maioria desse setor são federais, né? Como o governo ele poderia trabalhar de forma a ajudar, né, que o empresário aí consiga essa recuperação com menos burocracia e com êxito. Primeiro, Dr. Vitor. Perfeito, Guga. Me parece o seguinte, mais do que nunca, e a gente tem que também reconhecer um esforço das autoridades nesse sentido, em várias searas, e isso percebe-se pelos projetos de lei em tramitação e também pelas medidas provisórias recém-editadas, para tentar contemporizar toda essa situação que o Covid trouxe. Então, há um esforço das autoridades nesse sentido, há um esforço político também nesse sentido, e como viabilizar isso, evitar, né, que se chegue ao status de pleitear uma recuperação judicial, porque para isso a situação já deve ser ruim. Como evitar a situação ruim? Cada vez mais facilitar, só que de modo responsável, o acesso ao crédito, sobretudo para esses pequenos comerciantes. E mais do que nunca nessa atual situação, para que consiga seguir honrando os seus compromissos, mesmo operando em baixa, ou mesmo não operando, mesmo com o seu comércio fechado no momento atual, a depender do segmento. Então, o esforço deve ser nesse sentido, e deve conotar e trazer, na essência, isso que essas medidas provisórias já têm trazido, e que também a recuperação judicial, na sua natureza jurídica, traz, que é um incentivo à mediação, né? Um incentivo à negociação, essa função social que evite litígio, que evite lide, porque isso também é ônus para as partes, isso é ônus para o Estado. Então, a função social e a conotação dessas leis e dessas medidas deve ser permeada por esse intento. Dr. Cláudio, sua opinião sobre o tema. O Dr. Vitor falou muito bem sobre esse tema, mas eu gostaria de acrescentar que o financiamento é fundamental. Então, por exemplo, na lei americana, existem financiadores específicos para empresas que estão em recuperação. E há uma diferença muito grande, né? Porque se a empresa lá vier a falir, esse credor que forneceu crédito para uma empresa que está em recuperação terá a prioridade no recebimento do seu valor, coisa que aqui não tem, né? Coisa que aqui esse credor seria um credor comum e os outros, o tributário e o trabalhista, seriam os privilegiados, né? Então teria que haver uma alteração na lei para incluir esse tipo de financiamento para empresas que estão em recuperação judicial. Esse talvez seja o grande receio, vou falar o receio dos empresários. Mas, por outro lado, o receio em ficar insolvente também é a mesma coisa, né? Porque se ele não quebra hoje, vai quebrar daqui a um tempo qualquer, né? Então é questão de tempo para quebrar. Então, nas políticas tem que haver mesmo fomento para a atividade empresarial, especialmente voltado para a pequena empresa, que é a grande massa das empresas do Brasil. Agora, vocês acham que seria uma boa hora, de repente, né, o acontecido em relação à pandemia seria a hora de ter uma lei de incentivo a essa prática aí, para que muitos negócios possam se salvar, meu caro Dr. Vitor?
Esses bons exemplos aí, como esse que o Dr. Cláudio trouxe, devem mesmo ser importados e cada vez mais, como foram feitos em alguns ramos securitários, específicos a determinados segmentos e a determinadas tramitações processuais. Isso conferiria mais credibilidade ao mercado, porque garantiria de forma muito mais jurídica e econômica essas sazonalidades econômicas que o mercado é sujeito, independentemente da crise do Covid ou não. Essa é uma crise consequencial por conta de um problema de saúde, mas já vivemos outras, inclusive também por conta de outros problemas de saúde ou de transições políticas, enfim, como o Dr. Cláudio bem colocou, a sazonalidade econômica ela é iminente, então adiar uma oscilação econômica não resolve o problema. Então, certamente esse é um momento e é um bom momento para institutos como esse serem sim revistos e cada vez mais fomentados, respondendo a sua pergunta, Guga. Agora, doutor Cláudio, dentro desse tema, eu ainda pergunto, né? Seria um jeito aí de apaziguar um pouquinho os efeitos da pandemia no Brasil? Assim, grosso modo, é difícil se não tiver algumas leis de incentivo forte, né? Porque a quebradeira vai ser enorme. Não chegamos ainda ao pico das falências, né? Estamos ainda digamos, no começo da curva ascendente. Então, mais um pouco no segundo trimestre aqui, final do ano, vamos ter um número muito grande, assustador, vou dizer, né? Agora, falando em receio, que você perguntou anteriormente, do empresário, o receio talvez seja muito mais do financiador, né? Porque ele não sabe se aquela empresa vai de fato se reestruturar e se recuperar ou vai quebrar. E se ela quebrar, como eu disse anteriormente também, esse credor vai estar no fim da fila para receber o seu crédito, né? Então o receio é muito mais do credor do que da devedora. Agora, é um assunto que me traz curiosidade. Será que não seria também desenvolvido políticas aí de informação, né, ao empresário em geral? Não digo o grande empresário, mas o pequeno empresário que às vezes não tem acesso a essas informações. Por quê? Quanto mais ele conhecer esses processos, mais evita, né, que ele entre aí numa situação mais difícil e talvez irrecuperável, e para um pequeno empresário, né, perder o seu pequeno negócio gera o fim, né, praticamente, é mais um desempregado no meio aí de milhões de desempregados que nós já temos. Qual que é a sua opinião sobre o tema, doutor Cláudio? Aí você está falando do desempregado que recebe lá o seu fundo de garantia, aplica num negócio que ele acha que é bom, e depois não dá lucro nenhum, enfim, ele quebra, aí ele é um desempregado e sem o fundo de garantia também, né? Então, é um grande problema a desinformação. Hoje em dia, o pequeno negócio ele abre as portas sem ter nenhum tipo de pesquisa, né, de mercado, se aquele negócio vai ser bom para a comunidade onde ele está, enfim. A desinformação é muito grande, em resumo é isso. Né? Exatamente. Doutor Vitor, o que o senhor tem a acrescentar sobre o tema? Devem se evitar ilusões, né? A gente sabe que empreender em lugar nenhum do mundo é fácil e muitas das vezes a gente vê isso sendo espalhado como um lugar comum, como se fosse a solução para dar emprego, criar-se o seu próprio negócio. Então a gente vê aí às vezes um fomento irresponsável, e aí isso somado à falta de instrução, como você bem colocou aí, talvez faltem políticas públicas que
devem sim incentivar o empreendedorismo, só que o empreendedorismo responsável, né? Talvez uma cartilha, algo do tipo, que conduza, então, aquele desempregado a entender que ele não deve, então, esvair seus fundos e aplicar em qualquer negócio para dizer que é empresário, e sim pensar aquilo de forma amadurecida e cuidadosa e, sobretudo, poupar aquilo que tem a função social de ser o seu resguardo, ou seja, o fundo de garantia ou toda a indenização rescisória, ser o seu resguardo num momento tão volátil e sensível como esse do desemprego. Então, a gente vê um problema social tentando ser emergido para corrigir outro. Então, essa não é a melhor solução mesmo. Agora, vocês acham que a recuperação judicial ela é destinada a todos os empresários que estão em dificuldade, em situação de falência, ou existe casos específicos? É importante, né, a gente explicar para o nosso telespectador esses detalhes. Doutor Vitor, primeiramente. Não, é claro que os casos específicos, e aí me parece até que eles devem talvez ter uma prioridade de tramitação nesse momento, são os que foram efetivamente emergidos por conta da pandemia, né? Sem preterir aqueles processos que já estavam em tramitação por conta de outras oscilações econômicas e mercadológicas. Mas a triagem que deve ser feita nesse momento, e talvez a predileção, é para esse pequeno comerciante que efetivamente teve ali o seu negócio fechado, obstado de negociar, porque assim, tem determinados negócios que não são viáveis de simplesmente do dia para a noite passar-se a operar online. E esse, vendo as suas portas trancadas e impedido de gerar receita, efetivamente foi pego numa situação muito complicada e que gera problemas consequenciais, que traz o desemprego e etc., como a gente colocou. Então, é um instituto que sim, é para todos, mas que talvez, nesse momento, deveria de tramitação para esse que foi atingido de forma inesperada e ficou efetivamente impossibilitado de conseguir operar. Doutor Cláudio, mais alguma consideração a respeito disso? Sim, alguns segmentos foram muito mais afetados, né, sem dúvida. Então, segmento onde depende do cliente fisicamente no local, como os bares, restaurantes, hotéis, empresas de transportes, empresas aéreas, essas são atingidas. E aí não está se falando de grande porte, pequena ou micro, né? Está se falando no geral. São segmentos que foram afetados e estão praticamente quebrados, né? Você vê isso no dia a dia no noticiário. Mas eu acho que, como bem disse aí o doutor Vitor, a recuperação judicial é feita para todos, né? Indistintamente. Então, o Instituto Legal está aí para ser utilizado. Se vai ser utilizado ou não, se tem condições de utilizar, é um outro ponto da questão. O ponto maior da questão é saber se a empresa tem viabilidade econômica para se reestruturar e voltar ao mercado, né? E com isso gerar empregos, pagar impostos e assim por diante. Agora, outro fator interessante que gera muitas dúvidas, né? As dívidas trabalhistas, elas entram na recuperação judicial? Como é que funciona, né? Porque um dos maiores medos do empresário, e não é para menos, né, é em relação às dívidas trabalhistas, até porque envolve, né, outros seres humanos, outras vidas, outras histórias. Como é que funciona detalhadamente em relação às dívidas trabalhistas? Eu pergunto primeiramente para o Dr. Cláudio, e aí o Dr. Vitor já pode entrar também acrescentando o que ele tem de opinião sobre o assunto, tá? Bom, na recuperação judicial é dividido em classe de credores, né? Então, a primeira classe são os créditos
trabalhistas ou os derivados do trabalhistas, né? De acidentes do trabalho. No plano de recuperação tem que estar previsto que os trabalhistas recebam até um prazo de um ano os seus créditos, né? Enquanto que nas outras classes não, pode ter prazo mais alongado. Mas o fato é que a classe trabalhista entra na recuperação judicial. Está Entendo, sujeita interessante. à Agora, doutor recuperação Vitor, judicial. é uma O alternativa crédito para muitos empresários aí que não conseguem honrar o seu, a sua, o seu, sua folha de pagamento, seus compromissos aí com profissionais? pela natureza alimentar que o crédito trabalhista tem, e aí me parece que a lei é muito assertiva nesse ponto, ele deve mesmo ter preferência perante todos os outros credores, pelo problema social que a desonra desse tipo de crédito pode gerar. Então, sem dúvida, é uma alternativa recorrer também a esse instituto para conotar e demonstrar boa-fé também aos seus empregados e trabalhadores, de modo que aquilo vai ser honrado e também com isso garantir dentro da questão organizacional daquele trabalhador, daquele desempregado, que aquilo vai ser recebido num prazo mais dilatado do que o que é na situação ordinária, mas que vai ser recebido. Então, sem dúvida, esse deve ser um crédito que deve sim ser honrado. Claro que, e é por isso também que a lei vem no sentido protetivo, de, ao perceber-se que aquela empresa não vai ter condições, ou que gerou essa situação de não condição para, de repente, blindar os patrimônios pessoais do sócio, tentar adentrar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é quando, através das medidas legais, se adentra ao patrimônio pessoal dos sócios para então conseguir que esses créditos possam ser. Legal, doutor Vitor. Agora vamos explicar para o nosso telespectador como a gente monta um plano de recuperação judicial, quais os critérios utilizados, né, para a proposta de pagamento, e eu elencaria um fator muito importante: como é provado esse plano de recuperação? Primeiro, doutor Vitor. Alô? Doutor Vitor, tentando contato com ele, um pequeno probleminha. Vamos começar com o doutor Cláudio enquanto acerta a conexão do doutor Vitor. A empresa que requer a recuperação e o juiz defere o processamento da recuperação, ela tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Esse plano deve conter a forma e o modo como vai se reestruturar. Por exemplo, pode prever fechamento de filiais, recolocação de produtos que não produzia, alteração do quadro social que seja benéfico para a empresa, que traz aporte capital. Por exemplo, pode prever a fusão, cisão, incorporação, são meios de recuperação. Agora, a lei não, ela dá um elenco do que pode ser feito a título de exemplo, mas você pode ser criativo o suficiente para colocar outros modos, né, operandi. Já tem que demonstrar também a viabilidade econômica. Isso é um laudo técnico que tem que ser feito e juntado no processo. E a proposta de pagamento final, ela tem que prever a forma como vai pagar os seus credores de forma objetiva, clara, sem subterfúgios, né? Então, pode prever uma carência, pode prever a exclusão de juros, pode prever a diminuição da dívida, enfim, pode ser feita uma porção de coisas que
pequeno probleminha na nossa conexão, mas estamos de volta. Dr. Rubens, o senhor me ouve? Me ouve perfeitamente o Dr. Rubens e o Dr. Vitor também, né? Tudo ok. Então, estamos chegando até nos minutos finais do nosso programa. Eu peço que vocês... Guga, desculpa, você chamou ele de Rubens. Doutor... Verdade, Dr. Cláudio eu chamei de Rubens. Bom, aí deu um corte, eu tentei... Vamos lá, vou vir de você. Eu tentei arrumar. Da onde Mas pode vir do geral, é com você. Tá. Bom, estamos chegando nos momentos finais do nosso debate. Temos aí cerca de 5 minutos. Eu quero 2 minutos e meio para que cada um de vocês deixe uma mensagem final em relação ao nosso tema de hoje, que é recuperação judicial para o telespectador da Rede Alesp. Eu começo com o Dr. Cláudio. Bom, a recuperação judicial é um instituto legal disponível a todas as empresas devedoras do setor privado e que pode ser bem aproveitado. Tem que ter, por exemplo, exercer a boa-fé para que pedidos que não tenham nem pé nem cabeça sejam deferidos, né? Impedir a fraude, isso é fundamental. Isso alguns juízes até daqui da capital de São Paulo determinaram fazer a vistoria prévia antes de deferir o processamento da recuperação como medida preventiva, para saber se a empresa está em funcionamento, se aquilo que está escrito lá no processo condiz com a verdade, se as demonstrações contábeis são reais, enfim. A vistoria é um procedimento prévio, né? A vistoria prévia é um procedimento que está sendo bastante adotado e copiado por outros juízes do Brasil inteiro. Então é uma medida bastante saudável, porque elimina uma grande parte de fraude, né? Então a recuperação é um processo que pode ser usado para o bem da empresa e preservar a sua atividade. Esse aqui é o principal fundamento. E eu agradeço a oportunidade. Eu quero agradecer ao senhor, Dr. Cláudio Serpe, que é advogado, né, especialista aí em recuperação judicial. E até uma próxima oportunidade, viu, Dr. Cláudio? Muito obrigado. E também agora, Dr. Vitor, as suas conclusões finais. E vamos aí ao fim do programa, mas temos tempo aí para as suas considerações finais, Dr. Vitor. Obrigado, Guga. Eu acho que a gente dá a recuperação judicial por essa função social que ela tem de ajudar os empreendedores e todas as empresas a depender do porte, a atravessarem momentos de dificuldade e poder voltarem a operar perante a credibilidade de seus credores. Essa é a grande função social desse instituto. Mas a gente tem que entender, sobretudo nesse momento, que ela deve ser uma consequência e que ela deve sim ser evitada. E ela só vai ser evitada, sobretudo num momento de intempérie tão grande como esse, se as pessoas, os votantes e os contados de quaisquer esferas e de quaisquer segmentos se compuserem, ou seja, entenderem que os contratos inevitavelmente foram impactados pela nova realidade atual, que é passageira, mas que é uma nova realidade e que inevitavelmente trouxe desequilíbrio para vários negócios. Então, a mediação, a composição, os acordos, as concessões recíprocas nesse momento vão ajudar a evitar que negócios e segmentos se encaminhem para um colapso, o que não é vantagem socioeconômica para absolutamente ninguém. Então, a mensagem é essa, de composição. É o que a lei já traz na sua essência. A lei de recuperação judicial traz justamente isso em sua essência, a composição. Então, eu aproveito muitíssimo aí para agradecer à TV Alesp, a você, Guga, a todos os telespectadores do Ideias em Debate, sobretudo ao meu companheiro, Dr. Cláudio, que muito bem trouxe os vídeos para que pudesse examinar e debater. E foi um privilégio conversar com vocês. Sigo à disposição aí para um próximo debate. Este foi o programa Ideias e Debates. De hoje eu conversei com os advogados Vitor Fernandes Souza e Cláudio Pedro de Souza
SERP, que são aí especialistas em recuperação judicial e trouxeram para o telespectador da Rede Alesp um panorama aí de como, né, a recuperação judicial ela pode auxiliar nesses tempos difíceis de pandemia. Eu quero agradecer a sua audiência neste programa que visa aí discutir as ideias e os debates aí sempre com assuntos relativos à população de São Paulo e também ao Parlamento Paulista. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!